Bom dia, alunos do sexto ano. Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências direto do Centro de Mídias. Hoje eu gostaria de apresentar para vocês a professora Sandra, que irá conduzir a nossa aula. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada. Eu sou a professora Sandra, professora de Ciências e Ciências da Natureza, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre transformações químicas. Tudo bem? Então, eu gostaria que vocês em casa pegassem lá um papel e um lápis para a gente começar a falar um pouco sobre esse assunto, que ele faz parte do nosso cotidiano, tá? Esse objeto de conhecimento, ele está dentro do tema matéria e energia. E vocês vão perceber que, assim, por menos que a gente imagina, a gente está o tempo inteiro falando sobre transformações químicas, tá? Então, para a gente conseguir falar bem legal sobre transformações químicas, nós precisamos ter algumas habilidades, tá? Que eu vou pedir para pro. Impressão. Não, volta. Volta. Ai, meu Deus, calma. Vamos lá. Então, as habilidades que nós vamos trabalhar hoje é observar, identificar e registrar evidências de transformações químicas decorrentes da mistura de diversos materiais, ocorridas tanto na realização de experimentos quanto em situações do cotidiano, como a mistura de ingredientes para fazer um bolo, mistura de vinagre com bicarbonato de sódio, como também pelo conhecimento, por meio de publicação eletrônica ou impressa, de situações relacionadas ao sistema de produção. Muito bem. Gente, então assim, ó, daqui para frente, vocês têm que se imaginar mini cientistas, porque assim, para a gente conseguir realmente observar essas transformações, precisa observar, já está dizendo. Eu preciso observar, porque às vezes eu observo, mas eu não identifico, né? E registrar, que é o que vocês vão fazer. Como eu falei, em casa tem um monte de... Agora que a gente está aí nessa época de confinamento, onde eu posso ver transformações químicas em casa, né? Depois que a gente sair do confinamento, vocês vão perceber essas transformações que eu vou tentar demonstrar hoje em várias situações. Na hora que você for na praia, na hora que você for no shopping, e para vários lugares que você for, você vai ver, nossa, olha, realmente ali está ocorrendo uma transformação química, certo? Então, vamos começar. Eu tenho aqui uma pergunta. Vamos para a pergunta. Eu gosto dessas perguntas. É importante colocar, professora Sandra, para os alunos, a necessidade e a importância deles interagirem com a gente. Certo. Uma aula é feita por professores e alunos. Então, se vocês não aparecerem para nós, né, a gente não tem como saber se vocês estão gostando da aula, não estão com dúvida, estão compreendendo, né? Então, vamos para a nossa primeira pergunta. Você sabe o que é transformação química? Tá. Eles vão ter 2 minutos para responder, né, Sandra? Vão. Mas antes, um pouquinho, eu quero que você pense assim, olha, transformar, né? Transformar uma coisa em outra. Essa coisa pode ser uma substância, pode ser alguns objetos. Então, pensa em casa, como nós estamos em casa, o que de repente era de uma forma e se modifica, tá? Então, vou deixar um tempinho aí para vocês pensarem. Vamos lá? 2 minutinhos.
Ah, então vamos lá. Eu acho agora, professora Sandra, que eles acordaram. Será? Ah, a gente foi lá e deu uma cutucada, assim, né? Vamos De ver. leve. Gente, acordem. É, por favor, vamos para as respostas. A Vitória diz que não lembra. Não tem problema, Vitória. Agora você vai Não aprender lembra? tudo. Vou dar várias dicas para Vitória. O Giovanni disse que sim. A Ana Clara, mais ou menos. Aham. O Vitor disse sim. Nosso corpo. Nosso corpo. A Ana falou que é a separação da molécula. Adrian. Adrien. Adrien. Né? Adrien. Sim, quando ocorre formação de uma nova substância. Olha só. Bonito, falou bonito, né? Muito Ana bem. Laura, misturando elementos químicos. Olha só, Ana Laura, você acho que chegou mais próximo de todos. Todos realmente falaram alguma coisa? Quem falou sim podia falar o quê, né, gente, para ficar mais fácil. E então, assim, eu ainda não vou dar uma resposta, mas eu vou dar uma dica. Vou mostrar uma imagem para vocês. Prestem bastante atenção nessa imagem, que ela, eu acho que agora virão respostas mais concretas, tá? Ela é bem fácil, pensa bastante, eu vou colocar. Tudo bem? Vamos lá, vou dar um minutinho para vocês olharem essa imagem e pensarem em transformações químicas. Vamos lá? Vamos pensar? Um minutinho. Então vamos lá. O Lucas falou que ele viu a água. Ele só viu a água, assim? Só água, Lucas. A Gabriela viu o gelo derreter. A Certo. Maria, água em gelo. Certo. Stephanie, gelo. Agora, professora Sandra, a senhora vai gostar. Será? Não Vamos sei, lá. vamos ver. Vamos ver. A Gabriela viu uma fusão. Olha só, Gabriela. Gabriela? É a Franciele. Ah, A Gabriele falou sólido. Certo, sólido. Então, foi isso aqui, ó. Gente, muito legal. Eu tenho percebido assim, vocês têm realmente tentando chegar bem próximo da resposta, mas agora eu quero que vocês pensem o seguinte, né? Todos nós sabemos que nós temos água em 3 estados físicos, né? Posso ter água líquida, que é aquela que a gente abre a torneira e bebe. Quando a gente pega essa água e a gente põe lá na forminha de gelo e a gente leva para a geladeira, ela se transforma em gelo. Olha, transformação química. Eu tenho água líquida se transformando em gelo na geladeira, né? Por quê? Porque eu diminuí a temperatura. Tá. Se eu tiro aquela forminha, né, de novo da geladeira e ponho em cima da mesa, eu volto a ter aquela água líquida. Também tive uma transformação, né? E também, se eu pegar essa água e levar ela numa chaleira ao fogo e aquecê-la, né? Vou aumentar a temperatura, aquecê-la, ela vai também se transformar em vapor. Se você deixar lá essa chaleira esquentando, 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 vai chegar uma hora, cadê a água daqui? Né? Ela sumiu. Então, nesse minuto, eu tenho a transformação da água. Olha, mostrando para vocês em casa. Falei para vocês, vocês iam ter vários exemplos de transformações químicas em casa. Então, eu tenho lá água líquida, né? Olha lá, mesma substância. Ótimo. Depois, se eu colocar ela na geladeira sólida, e se eu tiro essa água líquida e aquecê-la numa chaleira, ela vai se transformar na forma de gás, né, ou vapor.
também uma outra mudança, né? Então, quem falou gelo, podia falar assim, olha, gelo, né? E ali a gente mostra na imagem o gelo derretendo, né? Então, eu tenho lá, ele já está sofrendo uma mudança, né? As moléculas, os átomos que estão ali, já estão se distanciando, né? Depois eu vou mostrar para vocês como se comportam essas moléculas nessa mudança de transformação química. Tudo bem? Muito bem. Então, agora, nós vamos também deixar vocês responderem uma outra pergunta, tá? Vamos lá? Agora, a gente vai pedir para vocês interagirem, mas depois da explicação da professora, o que vocês mais compreenderam através da imagem? Porque a professora deu toda a dica, né? Já explicou todas. Agora, a gente quer que vocês aprimorem as respostas da professora. Então, vocês vão responder. O que você conseguiu observar na imagem apresentada? Então, vocês vão agora se aprofundar nas respostas que vocês deram anteriormente no chat. Combinado? 1 minuto, professora? 1 minuto, 1 minuto. Tá bom. 1 minuto, que já tá fácil, a gente já volta, tá bom? Vamos lá? Então, tá bom. Agora que vocês pensaram um minutinho, a Heloísa diz que quando muda o cheiro e a cor. Muito a bem. Marina Certo. diz que sim, sólido, líquido e gasoso. Já tinha dado essa dica, né? Então, né? A Emily disse gelo derretendo e entrando em estado líquido. Muito bem. Ótimo. Gente, então vocês perceberam que, assim, nós temos transformações químicas muito fáceis, né? Essa foi uma das que eu falei que vocês vão perceber em casa. Mas isso também acontece, por exemplo, quando a gente faz um bolo, né? Eu tenho lá ovo, eu tenho leite, eu tenho os ingredientes para fazer um bolo e depois esses ingredientes misturados, eles vão se transformar numa outra coisa. É uma transformação. Então, o que a gente tem que pensar nesse tema, né? A gente tem que pensar assim, quando eu estou transformando substâncias, como eu disse, ou objetos, eu estou tendo um rearranjo de átomos. Eu falei para vocês que depois eu vou fazer uma demonstração bem legal, vocês vão entender assim, olha, o que são átomos, né? Para o 6º ano, às vezes, ainda não entrou essa matéria. Depois eu também vou explicar o que são moléculas, vocês vão entender bem legal. E entender mais como é que essas transformações ocorrem, né? Nossa, era isso, agora é aquilo? Nossa, eu juntei ovo com leite, com farinha, e aqueci, e ficou um bolo, né? Houve uma transformação? Houve. Então, são várias. Eu quero que vocês pensem assim, agora, né, com um pouquinho mais de informação, outras transformações que a gente tem em casa, né? Também pode ser fora de casa. Eu estou falando em casa porque vocês estão bastante em casa agora, né, com esse confinamento, então dá para a gente pensar. E no final dessa minha aula, eu quero assim, olha, agora eu entendi onde estão ocorrendo transformações químicas, né? Nem que sejam as mais simples possíveis. Era isso, agora passou a ser outra coisa. Tudo bem? Então, eu quero que vocês interajam. A gente tem agora, para mostrar um vídeo bastante interessante, que ele mostra muitas ideias de transformação, né? E depois disso, além do que você vai ver no vídeo, eu quero que vocês pensem em outras, que a gente vai voltar fazendo essas perguntas. Né, professora Juliana? Isso, mas eu queria, antes de entrar no vídeo,
dividir uma informação que eu tenho aqui. Ah. A participação tá intensa, tá É mesmo? maravilhosa. E vou falar mais uma coisa. Diga lá. Eles estão adorando a aula. Não acredito. Parabéns, é viu, professora mesmo? Sandra? Que legal, muito Então, obrigada. vamos lá pro gente. vídeo. Só de saber que estão acordados essa hora já é magnífico, tá bom? Vamos ver o vídeo? Olá, queridos alunos, eu sou a professora Cecília, professora de Ciências, e nessa aula vamos conversar sobre transformações químicas. Eu acho que muitos de vocês já ouviram essa frase aqui: nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Essa frase é de Lavoisier, pai da química. Pai da química porque ele desenvolveu vários experimentos e observou diversas reações químicas que contribuíram demais para todo o começo da química, né? Começo assim, no sentido de comprovações científicas mesmo. Por que comprovações científicas? Porque para ciências, para a biologia, para a área científica, o método científico ele é realmente crucial e importantíssimo para que a gente comprove uma teoria. Como assim, professora? Lembra lá que dentro do método científico nós observamos um acontecimento, nós criamos uma hipótese, nós experimentamos, aí sim nós concluímos se aquela hipótese estava certa ou errada. E é isso que nós vamos fazer no final da aula. No final da aula vamos fazer igualzinho a Lavoisier. Vamos fazer um experimento para observar realmente se as reações químicas acontecem ou não. Combinado? Então fica até o final da aula, que no final da aula tem uma coisa bem legal para vocês. Então, as transformações, elas são iguais. Tudo que acontece na natureza, tudo que se transforma, tudo que era uma coisa e se tornou outra, elas são iguais? Não. Por isso que nós falamos que na natureza pode ocorrer na natureza ou também de forma sintética. A forma sintética é aquela realizada pelo homem. Então, quando falar, isso aqui foi de uma forma sintética ou de uma forma artificial, está relacionado ao homem. E se for de forma natural, natureza. Legal? Transformações. As transformações da matéria elas podem ser tanto de forma física quanto de forma química. Como assim, professora? Na transformação física, nós não vamos ter alteração da composição química daquele material. Aquela matéria continua sendo aquela matéria. Quer ver? Observe este caso aqui. O que vocês estão observando? Um copo. Um copo de vidro. Tudo bem. E se eu quebrar este copo? Ele continua sendo copo? Não. Mas o material dele continua sendo vidro? Continua. Eu não alterei o material que fabricaram o copo. Nós apenas fracionamos eles com a quebra. O que aconteceu? O material continuou o mesmo. Qual que é o material? Vidro. Não tem utilidade como copo, mas continua sendo vidro. Agora observe este outro caso. O que vocês observam aí? Professora, eu observo água e gelo. Olha que engraçado. A gente tem mania de falar isso, né? Me vê um copo de água com gelo? Só que, na verdade, a gente está pedindo, por gentileza, me vê um copo de água com água? Porque gelo não é água? É. Só que gelo é água no seu estado sólido. E quando a gente fala água, a gente quer tentar dizer que nós queremos a água líquida. A gente pode continuar falando normalmente, ninguém está falando errado. Mas a gente está pedindo um copo de água com água. Só que o quê? A gente quer que a pessoa entenda que nós queremos água líquida junto com água sólida. Ouviram essas palavras? Líquida, sólida. São os estados físicos da matéria. Lembra dos 3 principais estados físicos da matéria? Sólido, líquido e gasoso. Como que eu altero esses estados físicos? Ou aumentando a temperatura ou diminuindo a temperatura. Tem outro fator também que é a pressão, né? Os estados físicos se alterarem de sólido para líquido, líquido para gasoso ou ao inverso, né? Quais são, o que vai influenciar para que isso aconteça? Temperatura e pressão. Então observem aqui. O material pode ir de sólido para líquido, de líquido para gasoso, de gasoso para líquido, líquido para gasoso. Pode ir de sólido para gasoso direto, ou de gasoso para sólido direto. Isso são as mudanças do estado físico da matéria. Nós não alteramos a composição química da matéria, que é a nossa outra transformação, que são as transformações químicas. Nas transformações químicas, aí sim,
vamos ter alteração da composição da matéria, muda a substância, ocorre a transformação da composição química da matéria, ela passa a ser um outro tipo de substância. Então, ela não é mais a mesma matéria, ela passa a ser um outro tipo de matéria. Vamos observar? Olha só esse pão fofinho, né? Bonitinho, dá até quase sentir o cheiro dele. Olha só, fofinho, coradinho, cheiro dele. Só que antes ele era assim? Não. Sua mãe, lá, antes de fazer o pão, pegou farinha, água, leite, ovo, açúcar, qualquer outro ingrediente lá da receitinha dela, misturou e deixou lá descansando. Olha só, misturou, era uma mistura, deixou descansando. Aí, de repente, um tempinho depois, lá, grandona aquela massa. Só de ter alterado a parte visual daquela massa, você chega ali, parece que ela está até meio diferente, assim, fofinha, né? Diferente daquela massa mais ali, bem ali concentrada no começo da confecção, né? Os ingredientes do pão. Aí a sua mãe coloca ela no forno e aí sai esse lindo pãozinho. Observe as duas situações e tente até lembrar, tente até sentir ali o cheirinho. O que mudou ali? Mudou o cheiro, mudou a cor, mudou a textura, mudou o sabor. Se você pegar um pedacinho, não precisa, tá? Mas se pegar um pedacinho de massa crua e o pedacinho do pão, são completamente diferentes, né? Então, o que mudou ali naquela matéria? As propriedades organolépticas da matéria. O que são as propriedades organolépticas? São as propriedades que ela vai aguçar os nossos órgãos no sentido. Quem são os nossos 5 órgãos no sentido? Visão, olfato, paladar, audição, tato. Então, quando a matéria muda as suas propriedades organolépticas, ela mudou de matéria, ela é uma outra substância. Por quê? Porque as propriedades organolépticas, elas são propriedades específicas da matéria. Propriedades específicas são aquelas que diferenciam os materiais. Então, é o que torna aquele material único, na verdade. Vamos pensar no bolo? Bolo não, né? Eu dei o exemplo do pão. Vamos pensar no pão. Não mudou a cor? Não mudou o sabor? Mudou a textura dele. Mudou o cheiro. O som, né? Ali não é... ali naquele caso, como é um alimento, nós não estamos estudando o fator som, mas eu já vou dar um exemplo de som, hein? Vocês vão ver como que é possível também. Então, gente, toda vez que mudar as propriedades organolépticas, com certeza mudou a matéria. Muitas outras coisas podem mudar ali também. Olha o que aconteceu ali naquele bolo. Todos os átomos e moléculas que estavam ali naquela massa, quando foram misturados e colocados depois ao forno, o que aconteceu? Eles foram embora e vieram outros átomos, outras moléculas? Não. Na verdade, eles se rearranjaram. Então, quando eles se rearranjaram, eles formaram uma outra matéria. No caso, o pão assado. Fantástico, né? É incrível, a natureza, enfim. Agora vamos observar a batata. Eu vou mostrar aqui 2 casos que pode acontecer sequencialmente com a batata lá quando a sua mãe está cozinhando. Primeiro, ela pega essa batata e faz uma transformação física. Como, professora? Quando ela descasca e pica ela. Ela não é mais aquela pelotona, que é aquela bolona da batata. Ela vai ser palitinhos ou cubinhos. E aí, até então, ocorreu o quê? Uma transformação física. Ela continua batata crua. E aí, ela frita essa batata. Quando ela frita essa batata, muda o cheiro, muda o gosto, muda a cor. Então, o que aconteceu com essa batata? Uma transformação química. Quando a gente cozinha os alimentos, ocorrem as reações químicas. Eles mudam as suas características. Então, eles passam a ser um outro tipo de substância. Olha só que interessante. No caso da batata, ocorreu primeiro o fracionamento da batata, que transformou essa batata em picadinho, né, um palitinho, por exemplo, e depois ocorreu uma reação química, que foi quando ela teve contato com o óleo, e aí fritou, as moléculas se rearranjaram, e aí ficou batata frita. Gente, olha só o violão. Eu não falei de uma outra propriedade? Propriedades organolépticas, no caso som.
Esse violão, se ele estiver afinadinho, bonitinho, ele vai emitir um som. Ah, professor, mas ele pode emitir o som se outro som se ele estiver desafinado. Mas não vamos considerar a desafinação ali das tarraxinhas e tudo mais. Vamos dizer que ele esteja do mesmo jeito, mesma tarraxinha, mesmo tudo, só que você deixou ele um tempo e aí as cordas enferrujaram. Olha a palavra, enferrujou. Nesse processo de oxidação para a formação da ferrugem, mudou o material. Então, pronto, muito legal esse vídeo, né? A gente quer agradecer a professora Cecília, Verdade. né, pela participação na aula, que foi de extrema valia e muito, muito enriquecedor para nós. Depois que vocês tiveram essa explicação mais a funda, tem mais uma perguntinha. É a última da aula, viu? Depois agora só vem as dúvidas mesmo. A gente gostaria de saber qual transformação química você já viu acontecer na sua casa. Agora que a professora Sandra já explicou, a professora Cecília através do vídeo, vocês têm um pouquinho mais de conhecimento sobre o assunto. Então aproveitem esse 1 minutinho e mandem aqui para nós, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Ah, legal, viu? Bastante alunos colocaram vaporização. A Emanuele colocou o bolo crescer. Então, ela Muito bem, viu ela esse lembrou que é processo. uma mudança, né? Bolo Uma transformação. crescer. E a Stephanie falou do leite quando ferve. Certo. Transforma-se. Vamos lá. Gente, agora eu vou mostrar para vocês algumas informações importantes, porque assim, eu falei que sexto ano não lembra muito bem assim, não lembra, na verdade, assim, não aprendeu ainda. A gente ouviu falar em átomos, né? Moléculas, conteúdo que vocês vão ter lá para frente. Eu vou mostrar algumas coisas, por exemplo, quando você vai à praia, né? Nós sabemos que a água do mar é salgada. E aí você fala assim, poxa vida, e numa lagoa não é, e numa piscina não é. Então, vamos entender um pouquinho. Antes disso, eu vou fazer uma demonstração assim. Nossa atmosfera, né? Ela é formada por gotículas de água em forma de vapor. Então, eu já tive aí uma transformação, né? O que eu tinha aqui? Eu tinha água na forma líquida, seja no mar, no rio, né? Lagoas, cachoeiras. Essa água aqui estava no estado líquido. Tá. Aí o que aconteceu? O sol, né? Aqueceu essa água e ela aquecida, ela teve uma mudança, né, do estado físico. Ela deixa de ser líquida e ela, aquecida, ela forma vapor. Você quer ver uma coisa interessante? Quando a gente, agora não, porque nós temos máquina de lavar, que torce muito bem a roupa, né? A gente não sai mais com aquela água, aquela roupa pingando, né? E aí o que você faz? Você lava a roupa, ela está bem úmida, em estado líquido, você vai lá e coloca no varal, né? Está um dia bem quente e aquela água some da roupa. Para onde foi aquela água, né? Aquecida? O sol foi lá, aqueceu a roupa no varal e essas gotículas gasosas ficam no ar, que nem o ar que nós temos agora, ele está cheio de gotícula em forma de gás. O ar que você tem em casa, o ar, né, a atmosfera, ela é gasosa. Muito bem. E a gente não percebe. E para a gente ter essas gotículas gasosas, elas já foram, né, líquidas, como eu falei. Bom, muito bem.
E o que essas gotículas estão fazendo? Elas estão subindo. E a gente sabe que lá em cima eu vou ter o quê? As nuvens, né? Elas vão lá subindo, subindo, juntando e vão formar nuvens. Nuvens está no estado de vapor, tá? Quando essa nuvem fica muito, muito, muito pesada, né? O que acontece? Ela cai, né, de novo em forma de chuva. Aí eu venho de novo, tenho chuva descendo em forma líquida. Olha as mudanças que estão acontecendo que a gente não percebe o tempo inteiro, né? O calor aquece a água líquida transforma-se em vapor, sobe, vai lá para a nuvem. Então, esse, na verdade, é o ciclo da água, uma mudança que está acontecendo o tempo inteiro. Ótimo. Isso é uma das transformações químicas que eu tenho, né? Que eu não percebo. Uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês é assim. Vamos lá, eu falei para vocês do mar, né? Água do mar. Eu estou lá no mar, eu tenho um monte de substâncias químicas no mar. Nem imagino. Eu tenho uma que é chamada de sódio, eu tenho outra chamada de cloro, eu tenho oxigênio, porque os animais que estão lá precisam de oxigênio. Isso aqui são átomos, né? Esses átomos, quando eles se juntam, quando o Na, que é o sódio, se junta com o cloro, ele forma o sal. Professor, é o mesmo sal que a gente usa em casa? É o mesmo sal, a gente nem imagina, né? O sal é retirado do mar. Mas olha só, essas substâncias químicas isoladas não formariam o sal. Quando elas se juntam por algum tipo de ligação, elas se transformam e formam uma nova substância. Aí eu tenho uma molécula. Átomos, quando se juntam, formam moléculas. Quando estão separados, são átomos. Quando estão juntos, são moléculas. Moléculas transformam em outra substância. Não é mais só sódio nem cloro isolado. Agora é sal, né? Então, houve uma transformação química aqui? Houve. Você quer ver uma outra mais simples ainda? Então, por exemplo, eu falei para vocês que eu tenho lá a atmosfera. Ótimo. Eu tenho um monte de átomo de hidrogênio flutuando. Eu tenho oxigênio, eu tenho nitrogênio, eu tenho carbono, átomos. Eu não consigo ver esses átomos. Tá. O que acontece? Quando eu vou formar água, que é H2O. O que é o H2O? H mais H mais O. Esses átomos aqui, ó, eles estão flutuando. Esse H está aqui, esse está aqui, o outro está aqui. O oxigênio está aqui. Quando o hidrogênio se aproxima do... Desculpa. Quando o hidrogênio se aproxima do outro e encontra um O, eu tenho H2 mais um O. O que fica? H2O. Ninguém pediu para fazer isso, né? Então, é um dos exemplos que nós temos sobre transformação química. Tudo bem, gente? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e aprendido bastante. Muito obrigada. Tem a tarefa de casa, né? O finalizando, vamos... Como lição de casa aí, vocês vão fazer atividades complementares no caderno do aluno, né? A página 15. Então, na página 15, vão fazer todas as anotações. Peguem os seus caderninhos, tem lá tudo isso que eu expliquei, né? Tentem fazer e observem cada vez mais quais são as transformações que vocês encontram no dia a dia. Tudo bem, gente? Olha, a Sabrina falou que aprendeu bastante com a aula hoje, mesmo? viu? Que legal, né? Ótimo. Eu vou, então, começar me despedindo. Certo. Adorei estar com a professora Sandra, com vocês. Parabéns por ter acordado cedo. Se cuidem, fiquem em casa e até a próxima. Até a próxima, gente. Muito obrigada pela participação de todos. Espero que tenham aprendido e servido para vocês essa nova experiência, tá bom?